Então, pessoal, cá estamos aqui com um react que eu vou fazer aí do Putz Saluka 4, feito pelo Yannis Sabonge, né? Ele me surpreendeu um pouquinho, cara, porque eu achava que ele resolveria tudo na esfera judicial, né, longe, né, o mais possível dessa exposição aí de YouTube. Se bem que de qualquer forma o pessoal iria fazer vídeo sobre o assunto, né? Mas eu não achava que o próprio Yannis ia fazer um vídeo contra a Raluca, né? Mais um vídeo. Enfim, ele colocou esse Putz Saluka 4 aqui, obviamente, como uma referência aos Putz do Digo. Pelo que eu lembro, ele havia se encontrado pessoalmente com o Digo, não sei se foi aqui em São Paulo, se foi no Rio, ou então em qualquer outro lugar, mas de qualquer forma, eu me recordo de que naqueles 3 dossiês, os quais ele havia feito contra o próprio Digo e contra o Jean L., ele havia falado que tem um certo apreço pelo cara, né, e tudo, não seria exatamente um inimigo dele. Ele queria ali muito mais o sangue do Jean L., mas de qualquer forma, isso aí acabou se revertendo, né, já que eles também se encontraram pessoalmente, né, apesar de tudo. Mas aí tá. Aí o Yannis, ele meteu esse vídeo aqui, né, até pra colocar mais algumas coisas ou mais atualizações aí sobre o processo que ele move contra a Raluca. Inclusive, pô, a essa altura do campeonato todo mundo sabe que ele vai ganhar, né? Mas vou rememorar aqui o que eu havia falado há algum tempo atrás. Eu não acredito que a Raluca vai ter condições de pagar essa indenização de 100 mil reais. O próprio Yannis sabe disso aí também. Então provavelmente o juiz vai estipular um valor muito menor. A Raluca, ela está precisando de dinheiro, tanto é que ela está voltando para o Privacy. Agora eu espero que em relação a isso aí especificamente, ela não vai enganar os seus possíveis compradores, né, cara? Porque eu tô lembrado que ela havia enganado alguns deles, né, em relação a, ela tá colocando ali uma foto modificada com mosaico, dando a entender de que estaria nua, né? Sendo que não, pô. Eu já sabia que a Raluca não iria postar nenhuma foto como veio ao mundo. Ela, obviamente, postou fotos e vídeos sensuais, né, e tudo, mas não mais do que isso. E teve gente colocando reclamação lá no site Reclama Aqui, né, Reclame Aqui, né, para falar das enganações que a Raluca havia perpetrado lá na conta dela no Privacy, né? Mas enfim, de qualquer forma, é uma pessoa interessante, o pessoal vai cair matando nos pagamentos mesmo, né? E, cara, é claro que o pessoal, em relação a isso aí, eles estariam separando, né, a questão dela ser uma pessoa má e tudo mais, né, com o que ela tem para mostrar da sua sensualidade, né, com o que ela tem para exibir a sua sensualidade, né, ali no Privacy. Aí tá, e o Yannis, né, ele... Com certeza, cara, eu não sei se intimamente ele acha que, mas eu não vou conseguir detonar. Não, detonar ele vai conseguir porque ele fez esse vídeo aqui, né? Mas eu não vou conseguir acabar com a vida da Raluca, né? Não vou conseguir. Só que ele vai fazer o possível para que ao menos próximo disso, né, vai acontecer. Eu acho completamente natural, cara, porque, não dá para você considerar, não dá para você achar que uma falsa acusação de assédio e de estupro seja algo normal. Por mais que hoje você tenha muito disso, cara, você não pode tratar isso aí na normalidade. Não, cara, tu tem que, se tiver como você acabar com a pessoa, você acaba com ela, cara. Você desmente ela, você pega as suas contradições, as contradições que a pessoa havia feito e joga em cima dela, né? Então eu acho certíssimo o que o Yannis está fazendo, porque por mais que eu tenha um certo apreço pela Raluca por ser uma pessoa bastante interessante, eu já havia comentado aqui diversas vezes que enquanto pessoa, enquanto influencer, ela é muito interessante, só que, não vou passar pano para os crimes os quais ela havia feito, e para as mentiras dela. Então o Yannis, né, meteu esse vídeo aqui, não sei se vai parar por aí, né? Talvez tenha umas coisas aí, né? A Bianquinha 182, que acabou se tornando uma amiga dele, né? Ela havia feito um vídeo react aí desse Putz Saluka 4 ontem foi sexta-feira, né? Eu quando comecei a ver o vídeo já estava no finalzinho, e tá lá o trecho dele onde ele encontra pessoalmente o Digo, né?
Mas enfim, então é isso, cara. Sem mais delongas, vamos fazer o react. E aí, pessoal? Quanto tempo, hein? Quase 2 anos se passaram desde que... Eu nem preciso falar pra você que o Yanni sofreu um baque físico e psicológico com essa acusação aí de estupro, cara. Ele emagreceu muito, pelo que eu havia sacado, né? O cara... não tô falando que ele tá pele e osso, mas ele emagreceu bastante se você comparar com o Yanni naquela época dos dossiês. Tá com uma vibe mais baixa, né, mais down. Eu preferi aquele Yanni Pistola lá do começo, antes dos dossiês, né? Quando ele, digamos assim, atacou o Orochinho, atacou aquele transexual chamado Tiesa, né? Inclusive esse Tiesa aí, isso começou quando a Haluka... em certos trechos havia se colocado como trans, aí o tal do Tiesa acreditou, aí depois houve uma mentira, né? O tal do Tiesa viu que era caô da Haluka e resolveu chamar ela de transfóbica, né, e tudo mais. Em relação ao Orochinho, né? O Orochinho entrou nessa aí quando fez um react, tanto de alguns shorts. Não, cara, eu acho que lá no Instagram não é short, né? É short sim. Em relação a alguns vídeos lá do Yanni humorista, né, conhecido como o Sequestrador. Não, isso aí foi um TikTok, pô, Instagram. Foi o tal do sequestrador do TikTok. Aí o Yanni, inclusive eu vi esse trecho aí diversas vezes da zoação do Orochinho pra cima do Yanni. Ele também reagiu ao trecho lá do podcast o qual o Yanni havia participado, relatando a confusão que teve lá com o ministro Ricardo Salles, né, que era do governo Bolsonaro. Aí falou, né, tô trabalhando, sou TikTok. Eu, porra, o Orochinho caiu matando na risada, pô. E aí, claro que o Yanni se aborreceu com isso, aí mandou um vídeo resposta. Ele tá numa vibe completamente diferente hoje, cara. Tá completamente diferente. Tu não consegue reconhecer esse Yanni nem se você comparar justamente com o do dossiê, né? Tá completamente diferente, cara. Mas devido a tudo que havia acontecido, certamente ele estaria diferente. Vamos lá. Tudo isso começou. Processos foram abertos, advogados foram substituídos, personagens novos foram surgindo. E mesmo com tantas coisas sendo inseridas nessa história, com a intenção de tirar o foco de quem assistia, a verdade continua. Eu vou voltar aqui. E aí, pessoal? Quanto tempo, hein? Quase 2 anos se passaram desde que tudo isso começou. Processos foram abertos, advogados foram substituídos, personagens novos foram surgindo. E mesmo com tantas coisas sendo inseridas nessa história, com a intenção de tirar o foco de quem assistia, a verdade continua uma só. Ninguém mais aguenta ouvir a merda desse nome. Mas como toda história de terror, uma hora ela precisa acabar. Nem mesmo com o inquérito policial em andamento, ela deixou de fazer as suas trollagens e pegadinhas no seu canal. Sempre com a mesma narrativa e sempre com as mesmas intenções. Tentar voltar pra internet e fazer todos vocês jetários mais uma vez. O tempo foi passando e as pessoas que fizeram parte dessa história foram sumindo uma por uma. Mas e a Júlia? Tá indo por aí num monte de podcast, falar um monte de atrocidade, fingindo que nada aconteceu e, pior, falar que não se arrepende de nada. Mesmo que as pessoas tenham se esquecido do que você fez, eu não me esqueci. Mas o que você esperava de uma pessoa narcisista pra cacete? Seria a mesma coisa de você colocar o Felipe Neto, né, pra ver se ele se arrepende de alguma merda a qual ele havia feito. Seria a mesma coisa de você colocar gente como Nando Moura também. A pessoa não vai se arrepender. Eu acho que nem dá pra você falar necessariamente que seria por orgulho, né? Até poderia, mas isso aí seria apenas um dos traços, né, do porquê que o cara não iria se arrepender. Então não sei porquê, não sei se você se impressionou com a atitude dela. Você conheceu ela pessoalmente, né? É muito mais do que qualquer pessoa que fala sobre ela pra cacete. A própria Bianquinha não conheceu ela pessoalmente, né? Eu não vou conhecer ela pessoalmente, provavelmente não. Então dava pra você sacar que você conviveu o que, 1 mês com a Haluka, não dava pra você entender que ela faria esse tipo, teria esse tipo de personalidade?
Mesmo que o Digo tenha recebido um processo mentiroso seu numa tentativa desesperada sua de fazer dinheiro, ele também não se esqueceu. Assim como seu ex-advogado, seus ex-colegas, seus ex-namorados. A grande verdade é que ninguém que te conhece consegue te esquecer tão facilmente. Pô, mas a Raluca nunca teve namorado. Ela teve aí alguns ficantes e só. Ela ficou com aquele Dark quando tava aí na capital de São Paulo. Ficou contigo. Ficou com outra pessoa, né? Eu acho que foram apenas com essas duas pessoas só, na prática mesmo. Porque com o Tio Guinho ela não teve nada, né? Teve um web namoro lá, esse cara nunca encontrou ela pessoalmente. A tal da Carol Lemes, que era ex dele, né? O pessoal tava falando, né, na internet que elas tinham alguma coisa, não, cara. Não, elas também nunca se encontraram pessoalmente. Então ela só teve esses dois casinhos aí, pronto, acabou, cara. Talvez, né, tenha tido alguma coisa com alguém, mas foi casinho, cara. Ela nunca teve um relacionamento, um namoro, não. Inclusive, né, o pessoal que é fã dela é tão tapado, tão retardado, tão carente, que eles estão pedindo conselhos amorosos pra ela, cara. Uma pessoa que tem zero na taxa de relacionamento, não, na taxa não. Ela tem 0 relacionamentos, cara. Relacionamento que eu tô falando, a ponto de você chamar de namoro. Ela nunca teve. E quanto a ex-advogado, né, o João de Sense, que hoje é advogado dos influencers, né, ele tem como cliente a Bianquinha, né? Tem como cliente a Bianquinha, que tá sendo aí processada pela Raluca, pelo que eu tô lembrado, né? Mas enfim. Até porque não é todo dia que o diabo se faz presente. O título desse vídeo não é meu, é de um cara que um dia eu ataquei, que eu critiquei, que eu conheci e que no final de tudo eu me surpreendi. Ele já não está mais entre nós, canais de opinião, mas eu faço questão de terminar o que ele começou um dia. O Digo então desistiu, né, dos puts, ele não vai mais fazer puts. Ele tá tendo aquele canal ali de react, né, canal que obviamente tem menos inscritos, tem menos visualizações. Então ele desistiu dos puts. Esse trecho aí, lá da CNN Brasil, foi quando a Daniela Lima havia comentado um pouco sobre o caso Raluca, né? Ela não citou o nome da Júlia, mas relatou um pouquinho sobre o que ela achava, né? Ela descreveu a situação. Ou você deu dedado em alguém, alguém te deu dedado. E aí, Raluca, eu não era não foi que você falou em live pra milhares de pessoas ouvir? Fui. O que aconteceu foi que eu tava dormindo, eu não tava excitada e entrou a porra do dedo na minha vagina. Mas por que você falou que você tava bêbada? Você tava bêbada ou você tava dormindo? Eu falei que eu tava bêbada dormindo. Eu bebi tanto que eu apaguei de tão bêbado que eu tava. Entendi. Espalhou como se fosse uma verdade absoluta pra Deus e o mundo? No exame, então isso não é nada, Bianquinha. Não tá escrito isso, ele falou que o exame tá literalmente escrito aqui, caralho. Eu vou pegar então, não funcionar, mas... Não foi o que você fez quando você foi na live da Bianquinha com aquela requisição de laudo sexológico, alegando que aquilo era um positivo pra... Inclusive esse papel que eu vou te mandar não tá nem comigo, tá lá na delegacia. Por isso que tá só a foto do papel. Não foi aquilo que você afirmou para um monte de gente, que foi replicado por diversos canais de opinião, sem parar? Pois bem, o Ministério Público arquivou o inquérito policial que você tentou abrir contra mim. Aquela falsa acusação de estupro que você inventou contra mim. E a justiça reconheceu, Raluca, que eu sou inocente, que eu sempre fui inocente. Você achou que eu ia seguir minha vida tranquilamente, sem fazer nada a respeito, que eu ia simplesmente ignorar o fato de que você destruiu a minha vida. Você tem noção que eu mudei de cidade,
Você tem noção que eu perdi uma empresa? Você tem noção que eu tive que recomeçar do zero? Porque eu decidi te ajudar? Porque eu acreditei em você? Porque eu confiei nas suas palavras? Uma pessoa... Bom, você, né, poderia ter acreditado nela mesmo, né? Mas acontece que, cara, como você mesmo havia rememorado em live, né? Você foi avisado de que seria uma roubada você ajudar a Júlia. Você sabe muito bem que poderia acontecer esse tipo de coisa. Então, eu acho que a partir disso aí, não que você não deveria, né, falar que você destruiu a minha vida. Não, mas é aquele negócio. Você contribuiu para que acontecesse esse tipo de coisa. Você contribuiu. Você resolveu mexer com um demônio, cara, você acabou se ferrando. Você sabia dessa possibilidade, ou então você ficou tão seguro a ponto de que, não vai acontecer nada comigo, tô controlando a situação. Não, cara. Pelo que o Diego havia falado lá no Putz Saluca 3, né? Quando estourou aquela relação insustentável com você e com ela lá na sua casa, né, em São Paulo, você não acha que ela não iria tentar virar a mesa pra cima de você? Colocando falsa acusação e tudo mais? Ela já havia meio que sinalizado fazer esse tipo de coisa com outras pessoas, cara. O que aconteceu com o Jean-L, não diz nada, não disse nada. Tá certo que mas a Haluka, ela não falou com todas as palavras que o Jean-L havia assediado ela, as pessoas pegaram o vídeo, né, o vídeo editado da trollagem a qual ela havia feito, e chegaram a essa conclusão e tudo, ok, cara, mas ela deu essa ajudinha para que as pessoas tivessem essa ideia do Jean-L, né? Ela ajudou, certo? Então não dava para você sacar que poderia acontecer alguma coisa ruim, cara, contra você? Eu acho que, mesmo uma pessoa que lida com influencers e tudo mais, que está na capital, né, de São Paulo, ele pode ser inocente em algumas questões aí básicas, né? Mas, tipo assim, você, digamos assim, não foi tão inocente, Yanni. Você não foi tão inocente. Eu vou rememorar aqui para vocês, eu sempre vou ter que falar. Dentre todo o caso Haluka, apenas 2 pessoas ali você pode colocar como inocentes e que acabaram se ferrando mesmo, né? O Yanni se ferrou mesmo também. Eu acredito que ele havia perdido muita coisa quando da acusação aí de falso estupro. Foram eu acho que dá pra você citar o Juan Baikbala, né? Através da mãe dele, que havia sido trollada pela Haluka. E o Terry Kim, que é ex-funcionário do Yanni, enquanto TikToker, que estava namorando a Thaís Kloppel, que havia tido um caso lá com o Jean-L. E, cara, eu acho que uma coisa bastante ruim a qual o Yanni havia feito, né, para atingir o Jean-L, foi ter convencido o Terry Kim a fazer um vídeo, né, onde confirma que havia sido corno, certo? Isso aí foi vergonhoso demais, cara. Vergonhoso demais. Até por esse resumo da ópera aí, que eu não acho que o Yanni havia sido inocente. É claro que falsa acusação você não deve deixar de lado, cara. Ainda mais hoje, onde muita mulher faz isso aí pra ferrar o cara. Não, a pessoa que faz isso aí tem que se lascar mesmo, tem que ser presa. Dependesse de mim, a Haluka seria presa. Eu tô falando isso aí, né, sendo um certo admirador da persona interessante que ela tem. Eu sei separar as coisas, sacou? Sei separar as coisas, né? Mas, tipo assim, o Yanni não foi inocente, parceiro. O Yanni não foi inocente. Inclusive, eu tô lembrado que você havia trazido aquela Rebeca Alexia pra sua casa, né? E do que isso aí foi o que havia mostrado o Putz Saluca 3 do Digo. Só tô repetindo o que eu havia visto lá. Você tentou aí pescar você tentou ferrar a vida do Jean-L também, né? Teve um trecho lá onde você colocou a Rebeca para falar com o cara,
né? E meio que, mas você curte meninas jovens, né? Jovenzinhas e tudo. Pô, você não estava tentando ferrar ele mesmo? Se bem que os dossiês mostraram também isso, né? Os 3 dossiês, eles meio que foram uma divisão, né? De você tentar acabar tanto com o Diego, né? O qual, de qualquer forma, você paradoxalmente tinha uma admiração por ele, né? Ainda tem, né? Eu acredito nisso, tanto é que se havia encontrado ele pessoalmente, haviam se cumprimentado de boa, né? E tudo mais. E o Jael, né? E o Jael, né? Então, cara, ok, você tem todo o direito de reagir a essa falsa acusação e tem que reagir mesmo, né? Como eu já havia acabado de falar, tem que reagir mesmo, né? Tem que ferrar a pessoa que jogou isso aí em cima de você, mas tu não é inocente, cara. Mas enfim, vamos lá. Eu não conhecia, mas que eu achei que precisava de ajuda. Você tem noção disso? Você tem noção o quanto tempo que eu penso nesse vídeo e na vontade que eu tenho de falar tudo que eu vou falar aqui hoje pra você? Você consegue imaginar isso? Não é a primeira vez, não é a segunda, talvez nem a terceira que eu tô gravando esse conteúdo inteiro. Porque dessa vez eu vou fazer um conteúdo extremamente diferente do que foi a primeira vez. Eu quero que você tenha em mente, Raluca, que tudo que vai ser dito aqui hoje foi pensado há muito tempo, desde quando você inventou essa mentira contra mim. E tudo que vai acontecer daqui em diante são as consequências das suas próprias escolhas, das atitudes que você tomou no momento em que eu te dei um pé na bunda. Tudo isso porque eu fui o único otário, o único idiota nessa história inteira que resolveu ter compaixão por você. Mas pode ter certeza, Raluca, eu aprendi a minha lição. Você me ensinou a mais valiosa de todas. Você lembra quando a gente se conheceu que eu falei pra você que se você tentasse fazer comigo o que você fez com outras pessoas, eu seria a pessoa que iria até o final contigo? Pois bem, eu sou uma pessoa de palavra, Raluca, e você sabe disso. Você me conheceu tempo suficiente pra saber que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Se a pessoa me acusa de estupro, de qualquer coisa, de, como se chama? De cara, eu abro um processo criminal e eu vou até o quinto dos infernos buscar a pessoa, mano. Eu vou até o quinto dos infernos pra provar o contrário. Da mesma maneira que eu fui um imbecil idiota a te defender perante a internet inteira, eu sou um imbecil e idiota que vai até o final pra buscar justiça pelo... Mas acontece que nessa iniciativa de você trazer a Raluca lá de Mojimirim para São Paulo para tentar ferrar o Digo e o Jael, você queria uma faminha, cara. Eu não acho isso aí de todo ruim, porque, ok, você quer se tornar um influenciador, tanto é que eu tô lembrado que depois quando você investiu contra a Raluca, né, você fez alguns vídeos de gameplay no seu canal Caminho Sem Volta, né, claro que até por você ter sido uma pessoa fundamental, né, nos 3 dossiês, né, e tudo mais, você teve aí muitos inscritos, você tem até hoje, né? Mas você não adquiriu aquele status que a gente espera de influencer, certo? Tanto é que por muito tempo aí você, até hoje, né? Você tá falando sobre a Raluca, você não conseguiu adquirir uma certa independência também. E é normal também isso aí, sacou? Você pega lá no caso do Juan Baikebala, que tem um canal aqui no YouTube, ele falou sobre a Raluca, né? De início. Depois falou sobre o caso Raluca envolvendo outras personagens e tudo. Aí tu pega, ele também não havia conseguido atingir um status grande de influenciador. Não havia conseguido. Tem que falar da Raluca para crescer, né? Tem que falar da Raluca para crescer. Então, você quando fez aqueles dossiês ali, que abalaram as estruturas do YouTube, você queria ser famoso. Você não queria ficar apenas conhecido como aquela pessoa que resolveu confrontar o ministro Ricardo Salles no restaurante. Como eu havia dito, é completamente normal as pessoas terem mais ambições. É normal. Você só não pode falar que, mas eu fui injustiçado. Ok, fui injustiçado por conta da falsa acusação, mas vou rememorar. Vou reformular aqui. Você não pode falar que seria inocente. Você não pode falar, não pode nem pagar disso aí. Não pode nem sinalizar
né, que, porra, eu sou um coitado. Não, cara, você não é um coitado. Eu havia listado as duas pessoas que realmente haviam sido coitadas nessa situação toda. Que você fez com a minha vida. Você consegue sentir verdade nas palavras que estão saindo da minha boca? Esse último putz, Raluca, é o nosso acerto de contas por tudo que aconteceu. Em todo esse tempo que eu fiquei esperando a justiça ser feita para que eu pudesse finalmente falar. E isso daqui é o meu direito de resposta. Eu vi cada vez que você fez piada comigo, como se destruir a minha reputação não fosse nada para você. Eu acompanhei cada frase idiota que saiu da sua boca em cada podcast que você foi. Não só eu, como muita gente que adora você. Raluca, eu acho que a única coisa que a internet tem tanta certeza hoje é que a grande piada nessa história... Mas a diferença é que quem adora a Raluca passa pano pelo que ela faz. Passa pano. E ela havia participado, por enquanto, de 2 desses programas de estilo podcast, que foram lá no Groselha Talk e no Hype Talk. Que não sei se tem alguma relação com o Flow, né? Inclusive aí no Hype Talk ela convida o Igor, né? Ela se convida a participar do Flow. Eu acho que ele não vai aceitar não, cara. Eu acho que ele não vai aceitar isso aí não, porque vai rolar muita merda pra cabeça do Igor, né? E o cara, ele tá queimado desde o que aconteceu com o Monark, né? Tá queimado, não quer falar sobre o assunto. Eu lembro de um trecho aí onde o Felca havia chamado ele e aquele Gianzão para conversar, né? O Felca conversou, né, sobre o que aconteceu com o Bruno, né? Bruno Ayub, que é o Monark, né? Você pega que o Igor, ele tava não visivelmente irritado, mas timidamente de saco cheio de falar sobre o assunto, sacou? E ele tá sentindo o hate que tá recebendo por conta de ter agido como agiu no caso do Bruno. Certo? Você acha que o Igor quer ser... Não, ele não vai ser cancelado, né? Não vai ser cancelado. Mas você acha que ele quer atrair mais hate para si? A ponto disso aí chegar em empresas que... o cara tá falando com a Raluca agora, então, eu não vou colocar o meu produto para ele divulgar no programa dele. Você acha? Eu acho que ele não vai aceitar entrevistar a Raluca, cara. Capaz que o pessoal do Podpah vai aceitar, né? Você vê que o Podpah em si não tem absolutamente nada a ver com a Raluca, né, cara? Você vê que também eles entrevistam pessoas as quais não tem absolutamente nada a ver com o estilo deles, pô. Você pega lá Luciano Huck, o que o Huck tem a ver, né, com o pessoal, com o estilo do Podpah? Tem absolutamente nada a ver, cara. A única semelhança, aparentemente, é que trata-se de um pessoal esquerdista e que talvez o Grupo Globo tenha comprado uma parte do Podpah. Porque, aparecendo muita gente ali ligada à Globo, cara. Ivete Sangalo, Luciano Huck, tiveram diversas pessoas, cara. Diversas pessoas. Eles só estão entrevistando gente que está lá em cima, né, na fama. E gente que é ligada, como eu havia acabado de falar, ao Grupo Globo. Então você consegue desconfiar, consegue apontar alguma correlação, né? Mas enfim, vamos lá. Inteira sempre foi e sempre será você. Até mesmo quem te conheceu depois da treta toda sabe que você não presta. Eu prefiro manter distância. Você não seguiu ela? Não. Eu prefiro manter distância porque assim... Esse sujeito, esta sujeita, não sei, enfim, esta criatura quimérica, que inclusive eu também me determino enquanto tal, uma quimera, chegou a acusar uma velha de Então assim... Qual que é a sensação de saber que a sua moral vale menos que a mosca que circunda a bosta que o cachorro caga? Qualquer pessoa que tem 2 neurônios sabe que acreditar numa palavra sua em plano 2025 é loucura. Mas Iane, já passou, não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser dito. Se fosse uma situação comum, se fosse qualquer outro tipo de briga idiota da internet, eu compreenderia com qualquer sombra de dúvidas. Mas a última imagem que o Raluca pintou de mim para a internet inteira foi como um criminoso que cometeu um dos piores crimes e atrocidades já conhecidos pelo homem. Só que a última imagem que o Raluca deixou para a internet é uma imagem que não representa o que eu sou. E eu faço questão de deixar isso claro.
Nesse vídeo eu vou apresentar as provas que foram apresentadas ao Ministério Público de São Paulo para que o inquérito policial fosse arquivado e para que você caísse, Raluca. Esse vídeo aqui é o meu ponto final, para eu poder seguir adiante com a minha vida e para mostrar para as pessoas que você teve a audácia de mentir até mesmo para a polícia para tentar, num desespero absurdo, salvar a tua própria imagem. Antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que existem dois tipos de justiça: a justiça da internet e a justiça da vida real. Mas eu acho que essa altura do campeonato, quem acompanhou essa treta tem noção disso e sabe como isso funciona. Se eu tô aqui hoje tendo a possibilidade de falar tudo que tá dentro do meu coração, é porque graças a dois deuses, a justiça da vida real foi feita. Você perdeu, Raluca. E isso que importa. Mas já a justiça da internet, ela funciona de uma maneira muito diferente. Durante tudo isso que aconteceu, eu fui acolhido por muitas pessoas que me odiavam no começo. Gente que me conhecia como um vilão, como um arrombado, como um cuzão. Tudo isso porque eu fiz por merecer. Mas todas essas pessoas que eu ataquei e que eu critiquei, no momento em que elas acharam correto e idôneo, elas foram as primeiras pessoas a comprarem essa briga e sentarem do meu lado. A Raluca tentou me enterrar com uma falsa acusação que vai me perseguir pro resto da minha vida. E não importa se você que está assistindo isso acredita nisso ou não, se você pensar um pouco, você vai entender que sim. Não, cara, olha só, em relação à falsa acusação de te seguir o resto da vida, cara, as pessoas, que se você pegar ao menos no âmbito da internet, as pessoas elas não concordam com isso, cara. Elas não te colocam como uma pessoa que tentou um estupro contra a Raluca. Cara, eu aposto isso aí. Eu aposto a essa altura, tirando os fãs da Raluca, né, ninguém poderia te taxar como o que estuprador. Não. Eu acredito que não. Inclusive, dentre os próprios fãs da Raluca, eu também creio que muitos deles não pensem assim também. Não pensam assim. Então eu acho que em relação a isso aí você pode ficar tranquilo. Mas é claro que tem a questão dele ser uma pessoa pública, né? Isso aí talvez, né, por mais que a situação possa estar aparentemente tranquila, isso pode afetar algum trabalho qual ele possa fazer, né, enquanto agenciador de TikTokers. Não sei se ele voltou a esse trabalho, né, enquanto TikToker também. Pode ser complicado, né? Por mais que a pessoa que havia feito a falsa acusação, né, seja, né, alguém que está mais sujo do que pau de galinheiro. Infelizmente você tem empresas aí que não se importam, cara. Mas eu não vou lidar com uma pessoa que de qualquer forma tá queimada pra caramba. Infelizmente, e ainda mais empresas lacradoras, por mais que o Yanni seja um lacrador, né? Seja um esquerdomacho. Infelizmente, cara, mas eu acredito que, no geral, as pessoas não vão te taxar de o abusador. Não vão, cara. Mas isso aí, obviamente, não tira o mérito do que você tá fazendo. Tu tem que ir pra cima da Raluca mesmo. Tanto enquanto pessoa pública, né, e principalmente enquanto pessoa mesmo, né, enquanto pessoa normal, sacou? Tem que ir pra cima mesmo, cara. Tem que ficar de braços cruzados resumindo-se a desmentir o que vim, o que eu vou entrar na rede social aqui e vou falar. Não, tem que utilizar a justiça mesmo pra ferrar a pessoa que tentou te ferrar, pô. Completamente normal e justo essa iniciativa sua. Faz todo sentido o que eu tô falando. Ser lembrado como o Yanni da treta Raluca é algo que eu aceito. Agora, ser lembrado como o Yanni, o que foi acusado de pela Raluca, aí já é outra história. E tudo isso de uma pessoa que eu ajudei, que eu confiei, que eu acreditei que fosse tirar a própria vida. Eu printei esse comentário e mostrei pro Yanni, porque foi a época que eu tava falando com ele. Eu falei, Pô, esse vídeo aí a Raluca havia excluído. Não sei se ela havia excluído ou ocultado, porque se você entrar no canal dela, nas playlists, você vai ver que tá escrito ali, né? Está escrito ali que tem diversos vídeos ocultados, cara. Eu não sei por que isso aí também, cara. Já que, olha só, você pega aqui a Raluca, ela tá com uma má fama que não vai apagar nunca. Sacou? Uma má fama que não vai apagar nunca. Já expuseram as contradições dela, então pra que ficar escondendo os vídeos?
né? O pessoal já sabe também o tipo de gente a qual havia sido vítima da trollagem dela, né? Então, para que ela... inclusive também tem vídeos os quais ela fez expondo o seu passado. Pô, o próprio Dio havia exposto também algumas coisas, cara, relacionadas a isso, envolvendo a relação conturbada que tinha com o pai dela, né? Inclusive, cara, é por isso que eu acho que a família é o bem mais precioso, cara, que a gente deve guardar, né? Para você não ter pessoas como a Raluca, né? Para você não ter gente como os lacradores aí que ficam acusando as pessoas de não sei o que ista, não sei o que é óbico, pessoas que acabam tendo apreço a comportamentos bizarros, né? Envolvendo tanto na questão ideológica quanto sexual. Cara, família é importante pra cacete. Uma família estruturada é importante pra cacete. Porque já é difícil, cara, você criar ainda mais se for uma filha, né? No mundo de hoje, você sendo uma mãe solteira, certo? Você não tendo uma referência masculina, sacou? É por isso que eu sou contra a adoção aí de feita por duplas homossexuais, cara. Você tem que ter uma referência masculina, sacou? E não apenas a capa do homem, né? O que se entende como homem, né? No físico, não, cara. Não, você tem que ter a personalidade masculina também. Você tem que ter pai e mãe, né? E do que eu tô lembrado do vídeo da Raluca, que também havia sido obviamente ocultado, né? Ela tava com cosplay de Alice no País das Maravilhas, né? Eu havia comentado que havia sido muito desagradável ela estar com esse cosplay fofinho enquanto entoava as gírias de mano da periferia, cara. Muito ridículo, cara. Desagradável para um cacete. Mas ela adquiriu essas gírias aí por sua experiência lá no Discord, né? Onde lida com todo tipo de imbecil possível. Sabe qual é? Cara, eu digo que pessoa que frequenta o Discord tem muito mais chance de ser alguém desagradável mesmo, né, do que uma pessoa normal, uma pessoa comum, né? E nem preciso falar pra você que do Discord, né, sai tipos de gente como aquele King, né, tipos de gente como as pessoas aí, os moleques aí que planejavam fazer um atentado, né, aqui no Brasil. Sai esse tipo de gente, cara, esse tipo de gente bizarra aí. E a Raluca não sai do aplicativo, cara. Ela sempre fica lá conversando com a galera, né? E quando você se depara com o tipo de gente a qual a Raluca conversa, pô, você não acha que não seria um reforço para o que ela é hoje, cara, em relação à sua personalidade? Claro que seria, cara. Por mais que a Raluca seja antissocial, ela entra na net e lida com gente que não presta muito. Aí você corta pros fãs dela, né? Só aquele bando de escravoceta retardado, grande maioria, né? Não deve nem ser escravoceta, cara. É gente GLS, sacou? E gente carente que pede conselho amoroso pra ela, pra uma pessoa que tem 0 relacionamentos. Ou você acha que ficar deve ser posto no mesmo rol de um relacionamento mesmo? Não, né? Então é complicado, cara. Você pode chegar à conclusão de que esse estado de coisas, né, esse resumo, havia sido definidor para Raluca ser o que é hoje. Porque se tivesse uma criação mesmo de uma menina normal, com amigos normais, ela seria completamente diferente hoje, cara. Completamente diferente. Se bobear, nem seria influencer, hein? Nem seria. Você pega as fotos antigas da Raluca, onde ela ainda era criança, né, e tudo. Pô, uma menina fofinha, bonitinha, cara. Aí pra ser a pessoa que hoje é uma influenciadora digital,
uma pessoa com um monte de problemas nas costas, cara, é como você comparar o quê? É como você comparar uma águia e uma mosca, cara. Sacou? É como você comparar uma águia e uma mosca. Mano, olha só, os caras estão doidando a linha total aqui, né? Isso quando eu mostrei pro Yanni, ele ficou assim, mano, ele falou, eu vou te buscar amanhã. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, eu vou. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, eu não condição, ele me buscou. Eu falei, eu não vou te deixar sozinho, você vai ficar numa lugar onde você vai ter segurança, você não vai voltar pra sua casa nem fudendo nesse momento. Enquanto eu não passar essa merda, você não vai voltar. Inclusive, o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele fez eu prometer pra ele que eu não ia pular da varanda, porque ele tava com medo realmente de eu fazer isso. Pra no final botar uma faca não, né? Um facão nas minhas costas. Foi só quando eu expulsei a Júlia da minha casa que o meu inferno realmente começou. Ah, mas o Gianni foi gado, o Gianni queria pegar ela. Se eu falar pra vocês como realmente foi essa situação, vocês não acreditariam. Mas eu queria muito que vocês estivessem lá pra vocês poderem ter visto. Eu fiquei trancado no meu apartamento durante toda a treta Haluca. E ela fez o que geralmente costuma fazer. Se ofereceu e depois se alegou como vítima. Mas o que mais te deixou revoltada foi ter tomado um pé na bunda, né, Julinha? Porque na sua cabecinha você achou que eu ia me apaixonar por você, né? Haluca, entenda que nesse vídeo eu vou tentar ser o mais transparente possível com você. Pra mim, você foi no máximo um alívio passageiro. Mas pra você eu fui tudo, né? E o cara, quando ele viu que eu tava chorando, ele não falava nada. Ele ignorava. E isso não ficar pior ainda. Eu falei, cara, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? Só que é falta falar porque é que eu falo, mano. Ele também não tem responsabilidade de ligar pra mim. A parada que entregou foi que ele falou que ligava, ele falou que se importava, entendeu? Ele conversou com a minha mãe. Doeu muito, né, Haluquinha? Só que ao invés de você escolher seguir o caminho com maturidade, de poder ir em frente e entender que a vida tem nãos e tem sims e que você não obriga ninguém a ficar, você quis se vingar de mim. E aí foi quando eu... Cara, agora eu meio que fiquei surpreendido, porque se eu tivesse no lugar dele eu ia me importar com ela, né, e tudo mais, certo? Até porque, pô, eu tirei ela da cidade dela pra supostamente ajudar ela. Se eu acho que eu iria ignorar ela, né, quando estivesse triste, chorando, não, pô, eu ia dar um suporte pra ela, sacou? Mas é tipo assim, talvez o Yanni possa ter pensado que, olha só, cara, eu não vou me envolver tanto. Se bem que de qualquer forma ele se envolveu, né? Pra ela não me meter um facão nas costas depois. Talvez ele poderia ter pensado isso aí, cara. Ele não desconsiderou o passado dela envolvendo pessoas que queriam alguma coisa com ela e ela ferrou os caras. Tanto aquela questão lá do Jean-L quanto do stalker dela, né? Inclusive esse vídeo aí onde ela fala: confrontei meu stalker em Cal, ainda tá disponível lá no canal, né? Talvez ele possa ter pensado isso aí, parceiro. Você começou a vomitar mentira atrás de mentira. Não é mesmo, Haluca? A real é que mentir sempre foi o seu maior vício. Desde o dia que eu te deixei em Mojimirim, eu achei que eu tinha largado um encosto, que eu tinha me livrado de um demônio. Foi essa sensação que eu senti no momento em que eu deixei você na sua casa. Só que eu mal sabia que o verdadeiro inferno da minha vida estava para começar. Eu acreditei que por mais que você não batesse bem das ideias, que você realmente ia seguir em frente, que você ia realmente entender todas as merdas que você tinha feito e ia realmente tentar ser uma pessoa melhor. Você me enganou direitinho, você me iludiu, você fez eu acreditar que você ia conseguir ficar numa boa e que ia ser uma pessoa melhor. Haluca, o que você fez com a minha vida não foi uma simples mentira. Eu perdi mais de 14 quilos. Eu entrei numa depressão muito pesada. Durante muitos dias da minha vida, eu achei que eu não ia conseguir seguir em frente. Tudo isso por conta de uma mentira absurda. E eu não posso dizer que eu não acreditava que você não seria capaz de fazer. Porque, na verdade, eu tinha uma pulguinha atrás da orelha, mas sabe quando você fala, não é possível, não vai acontecer. Ela não é louca, é esse ponto. Mas eu continuei de pé, eu tô inteiro, eu sobrevivi. Esse vídeo não é um farm, esse vídeo não é uma tentativa de monetização, até porque o meu canal nem monetizado é mais. Esse vídeo é a minha verdade, o alívio da consciência sobre tudo que você fez. Porra, ótimo isso aí, né? Ótimo isso aí. Porque se você pegar lá nos puts do Digo, os vídeos são monetizados, inclusive no Putz Haluca 3, né, o qual eu havia feito um react. Eu fiquei incomodado porque era muita monetização. Não.
Antigamente, isso aí não tem mais, né? Os vídeos eles tinham visivelmente umas barrinhas ali, né? Barrinha de monetização. Hoje não tem mais, certo? Mas em relação a esse Putz Saluca 3 do Digo, né? Cara, tinha anúncio para um cacete. Né? Eu até pensei, pô, o Digo tá passando fome, cara. Ou então você pega também, nem preciso falar pra você que ele deve ter ganhado muito dinheiro só naquele Putz Saluca 3, porque tinha muita visualização, porra, mais de 1 milhão, né? E você também pega os vídeos de react do Jean L contra a Arluca, também estavam monetizados, certo? Então eu acho que quando você faz esse tipo de coisa, você quer promover uma certa justiça, mas monetizando os vídeos, cara, você meio que já tá caindo em contradição, porque, pô, eu acredito que, você pega aqui, para você recorrer a alguma acusação, você tem que pagar advogado, né, e tudo mais, você tem que desembolsar de qualquer forma, né? Mas no caso da internet, né, quando você faz vídeos para responder a uma pessoa, praticar um exposed contra uma pessoa, né, imbuído de justiça, você não tem que querer dinheiro, cara, você não tem que monetizar o seu vídeo, sacou? Você não tem que fazer isso aí, porque se você faz isso aí, você tem outras intenções, cara. Você quer promover a justiça ganhando dinheiro em cima? Fica complicado, né, cara, taxar você como um injustiçado. Não, de qualquer forma, quando a pessoa sofre uma falsa acusação, ela é injustiçada assim, né? Não sei se você conseguiu entender, mas quando você faz um vídeo resposta ou então um exposed monetizando, você não é tão inocente, cara. Você não fica naquela posição imaculada de inocente. Porque, pô, você está colocando a sua integridade, integridade mental em jogo, integridade psicológica em jogo, cara. Você utiliza desejo de ganhos financeiros no processo, aí fica complicado, né? Minha vida. Mas acima de tudo, esse vídeo é um lembrete, para que sempre quando as pessoas esquecerem quem é você, eles se lembrarem de que você não é digna nem mesmo de perdão. Bom, vamos começar? No dia 29 de agosto de 2023, Arluca foi até a Delegacia da Mulher de Mojimirim para prestar um boletim de ocorrência contra mim. Nesse boletim de ocorrência, ela alegou que foi para São Paulo na segunda quinzena de maio de 2023. Alegou também que vivia em cárcere privado e que eu havia tentado sexualmente dela mais de 7 vezes. Ela fala nesse boletim de ocorrência que eu era um empresário que havia prometido para ela salvar ela de tudo e ajudar ela a consertar a imagem dela na internet. Ela se colocou como uma pobre menininha desamparada, mas não lembrava de nenhuma dessas datas específicas de todas essas acusações que havia feito. Além disso tudo, ela alegou que eu dava medicamentos para ela constantemente e que isso fez com que ela se embriagasse constantemente. No final desse depoimento, ela deixa claro para a polícia que ela deseja representar contra tudo que ela está... Peraí, mas nos dossiês ela tava pura? Ela tava pura? Porque deu a entender de que ela tava usando alguma coisa ali, cara. Não tô nem fazendo acusação contra você, não. Mas eu imaginei, porque deu a entender de que ela tava usando alguma coisa ali, cara. Ela tava sob efeito de alguma coisa. E não apenas a questão da cerveja. Então, vocês não utilizaram nada? Só que vocês não utilizaram nada, então beleza. Que ela deseja que a polícia tome todos os procedimentos cabíveis de acordo com o que ela estava falando. Ou seja, a Arluca tentou me imputar um crime de vulnerável, um crime inafiançável no nosso país, com reclusão de 8 a 15 anos de cadeia. A Arluca mentiu do começo ao fim desse boletim de ocorrência, começando pela data que ela alega que chegou em São Paulo. Ela alega pra polícia que chegou na segunda quinzena de maio. Para poder desmentir isso, bastou eu pegar os status bancários da minha conta e mostrar exatamente o pagamento entre os dias 3 ao dia 10, que foi a hospedagem do primeiro flat em que ela ficou. Ela também inventou pra polícia que depois, uma semana, eu havia me deitado pelado do lado dela. Só que ela se esqueceu que no dia 5 de maio
maio de madrugada foi quando ela me beijou pela primeira vez após a gravação do dossiê. E para provar isso, eu utilizei as fotos das gravações feitas naquele dia e também a conversa que ela teve com o André, o Dark, amigo dela que posteriormente ela também acusou de assédio. Diferente da Haluca, eu apresentei fotos, vídeos, áudios com data, hora, dia para provar exatamente tudo aquilo que eu estava alegando. E na maioria das vezes utilizando provas que ela conseguiu criar contra ela mesma. Como, por exemplo, a mensagem entre ela e o Dark. Nas 2 primeiras semanas, a Haluca ficou hospedada em 2 flats distintos, 2 flats alugados por mim. Após a conclusão dessas 2 primeiras semanas, eu tentei alugar um apartamento de maneira anual, no mesmo prédio em que eu morava, para que ela tivesse um ambiente só dela. Graças a uma obra do destino, o nome dela foi recusado pela seguradora. No momento em que isso aconteceu, existiam 2 caminhos que poderiam ser tomados. O primeiro deles é ela voltar para Mojimirim e aguardar lá até que a gente conseguisse pensar num outro plano para que ela pudesse morar em São Paulo, conseguir um outro apartamento, porque segundo ela, a família dela extorquia ela, abusava dela, via ela como um cifrão, olhavam para o trabalho dela como uma oportunidade de ganhar dinheiro e para mim ela... Bom, em relação a isso aí, tava claro, né, cara? A mãe dela acha que a Haluca, sim, é a salvação da família. Inclusive, pô, eu me recordo de que há anos atrás, isso aí também não faz tanto tempo assim, né? Pô, tem um short aí da Haluca, onde a mãe dela tá atrás, né? Tá meio que atrás dela, falando que é a salvação da família. Inclusive, a Haluca, ela havia perguntado, né, que minha mãe quer que eu faça OnlyFans. Aí eu vou falar o nome dela aqui, Gonçalina, ela fala que a Haluca é a salvação da família. Oi, gente, minha mãe tá querendo que eu abra um OnlyFans. Você acha engraçado isso, mãe? Você acha engraçado? Eu vender foto pelado? O que tem? Vê, não tira pedaço. Por que você quer que eu venda foto no OnlyFans? Pra tirar a gente da miséria. Você é minha última Sou esperança. sem vergonha, vai tomar no seu... Ou então você pega lá na participação da Lina, lá no Groselha Talk, né? Onde a Haluca havia ido, né? No seu primeiro, entre aspas, podcast. Pô, todo mundo deve ter entendido ali que a Lina, ela não tinha aquele pensamento de que, pô, a Haluca é a salvação da família, é um cifrão. Certo? Você pega no Instagram e tudo mais, naturalmente a Lina pensa isso aí da Haluca. E eu acho normal ter esse tipo de pensamento. Eu acho normal isso aí, só que agora esse negócio de que a família extorquia ela, que abusava dela, eu achava que em relação a abusos, isso aí resumia-se apenas ao suposto relacionamento conturbado que ela teve com o pai dela, que hoje é falecido, certo? Eu achava que ficava apenas ali, e que ela tinha um relacionamento mais de cumplicidade, de amizade com a própria mãe. Agora esse negócio aí da Haluca fala, deve ter sido mentira, cara. Até porque se você pegar no pós-treta, no pós-caso Haluca, aparentemente, e o que sempre ambas haviam mostrado, né, eles tinham um ótimo relacionamento. Então pode colocar esse negócio de a família me abusava. Cara, isso aí dá pra você colocar como mentira. Dá pra você taxar como mentira da Haluca também. Mas agora esse negócio aí de cifrão, que tudo mais, é o que a Lina pensa. Sacou? É o que a Lina pensa. Vamos lá. Construiu uma narrativa de que ela só sofria, que ela só se fudia e que ela era usada dentro de casa em Mojimirim. A segunda opção seria ela continuar em São Paulo, no meu apartamento, até que a gente encontrasse uma solução para essa situação e que a gente conseguisse de fato resolver esse problema para ela. Durante esse período que ela ficou no meu apartamento pessoal, eu apresentei para a polícia as provas de negociações que eu estava tendo não só com o zelador do prédio, como também com a seguradora e a parte administrativa para tentar resolver essa situação. Cara, mas por que você não alugou um quarto, uma casa para ela? Eu acho que dava para fazer isso aí tranquilamente, já que você tem dinheiro. E não precisava ser necessariamente no centro de São Paulo. Eu sei que o centro, as coisas são bastante caras mesmo. Se bem que ele teria bala na agulha, né, pra alugar alguma casa lá no centro, né? Mas, pô, São Paulo você tem aí casas baratas e tudo mais. Dava pra ele também pagar tranquilamente, pô.
Não sei por que ficou necessariamente no apartamento dele. A Raluca tendo o histórico que tem, né, eu sendo o Yanni, eu não iria colocar isso aí como uma segunda opção. Não, sacou? Enfim. Mas para a polícia, a Luca inventou uma narrativa onde ela havia sido obrigada a ficar em São Paulo e que eu havia tramado aquela situação contra ela. Luca, você lembra que você chorava e você esperneava igual uma criança birrenta, pedindo pelo amor de Deus para ficar em São Paulo? Para no final das contas você agir como uma enorme mau caráter. E eu ainda falei para você, relaxa, se você quiser ficar, você pode ficar, não tem problema. E agora, é engraçado, né? Eu que não queria nada contigo, me via obrigado àquela situação onde você ficava o dia inteiro se esfregando em mim, se oferecendo pra mim, de todas as maneiras, tentando chamar minha atenção, para no final das contas, quando eu te dou um pé na bunda, você inventar a história mais absurda de todas. A única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. Mas hoje eu acordei muito bem, cara. Eu lembro de tudo que meu projeto, que eu tava dormindo que nem um cavalo. Falei, cara, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? Luca, você é de longe a maior filha da puta que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida inteira. Se hoje você é odiada pela internet inteira, a culpa não é minha, a culpa não é do Diego, a culpa não é do Jean, a culpa na verdade é inteiramente sua. Você consegue entender que você se destrói sozinha, sem precisar de ninguém pra fazer isso? Você é a única criminosa que eu conheço que tem a capacidade de cometer os delitos e ainda criar as provas contra você mesmo pra facilitar o julgamento da internet e da polícia. Foi muito bom falar contigo, cara, como sempre. Eu tô feliz também. Vou deixar essa porra desse vídeo, não esquece de me mostrar, mano. Isso aí foi no puto Saluca 3. Tá bom, pode deixar. Beijo, Raul, se cuida. Beijo, realmente. Mano, espelho mesmo, não existe ninguém mais falso do que eu. Bonito, né? Bonito, sabe que é engraçado? Você falou que quem fazia isso era antes. Eu nunca vi uma pessoa mentir assim na sua frente. Eu fui lendo naquela macacão da Chessita, o cara chorando, ele abria a câmera chorando pra Chessita. E aí logo depois que ele desligou a cal, ele deu uma risada falando, otário do caralho. Foi muito bom falar contigo, cara, como sempre. Beijo, realmente. Mano, espelho mesmo, não existe ninguém mais falso do que eu. Você foi muito esperta, né? Porque você se aproveitou de um momento onde a internet inteira estava me odiando para me imputar o pior de todos os crimes. Sendo que durante todas as nossas conversas de WhatsApp você alegava que tudo havia sido sempre recíproco. E o mais cômico ou trágico de tudo isso é que você tem a cara de pau de sentar em podcast por aí para pagar de gênia incompreendida e para falar atrocidades e pérolas como essa. Todo acontecimento que acontece na nossa vida tem um motivo pra acontecer. Uma inteligência tão infinita quanto a profundidade de um pires. Você foi até a polícia e você inventou uma narrativa de maluca. Da delegacia da mulher, entendi. Beleza, o que ela tem a dizer aqui? Aqui estão os papéis, acabou a brincadeira. Você acreditou que você pedir pra mim pra apagar as nossas conversas do WhatsApp seriam provas suficientes pra eu não conseguir provar o que havia acontecido em São Paulo? Cara, você tá no PC? Estou. Você pode compartilhar a tela do seu WhatsApp web? Claro, pode falar. Pra eu não provar o que havia acontecido entre a gente. Você não conversa com minha mãe e minha irmã também? Apaguei. Quer que eu te mostre? Tá bom? Vou passar de novo aqui, ó. Eu não falei com ninguém da sua família, né, então... Não, nem tem contato também. Não tem problema. Mas sinceramente a gente não tinha nada nas nossas conversas também. Não, mas é o que eu tô falando não é o que tem, é o que eles podem distorcer da Pra eu não provar todas as merdas que você havia feito contra mim e todas as provas que você criou contra você. E conversar com a minha mãe. Eu falei exatamente do que aconteceu e eu gravei você pedindo pra apagar as mensagens. Eu sabia. Ah, é? Eu Você não pediu pra sabia. pagar mensagem? Você esqueceu que nas minhas últimas calças você pediu pra eu apagar tudo que você tinha no WhatsApp? Pediu ou você tá jogando card pra eu falar alguma coisa? Não, bebê, não. Você pediu pra eu apagar as mensagens da sua mãe, as mensagens da sua irmã. Muito obrigado, Raluca. De verdade, muito obrigado. Você tentou me fazer de otário. E a minha sorte foi que eu deixei o core e o digo de sobreaviso. Eu sabia que isso ia acontecer. Muito obrigado, Raluca. Esse rastro
rastro de bosta que você foi deixando pelo caminho. Você achou que eu seria burro o suficiente para não te gravar depois de tudo que você fez com tantas pessoas diferentes? Você nunca imaginou que eu poderia te gravar, Luca, porque você sabia exatamente o tipo de pessoa que eu era. E eu falei pra você que eu nunca havia feito isso com ninguém. Você sabia exatamente o que eu pensava sobre isso. E por esse motivo você merece um prêmio, Luca, porque você foi a minha primeira. Cá entre nós, eu não me arrependo nem um pouco. E eu não vou me arrepender nem um pouco de apresentar isso para cada juiz e magistrado que eu for falar sobre você, seja contra você ou como testemunha contra você. E todas as gravações que eu tenho contra você, você vai descobrir com o tempo, na justiça. Porque eu quero ver você falar mais. Eu quero ver você se contradizer mais. Para no final, as suas palavras desmentirem cada merda que sai dessa sua boca imunda. Você comunicou a Rebeca que havia ficado comigo no dia da gravação do dossiê, corroborando com a minha defesa em relação ao que eu falei pra polícia. Você alegou pra Rebeca que não seria bom dizer que você me beijou. Bom, isso a polícia também viu. As suas próprias provas batiam com a narrativa entre você e o André. E a mensagem que você mandou pra ele no dia 5 de maio, falando que havia ficado comigo e que eu era um gostoso, né, segundo você. Você falou da minha ex-namorada, você alegou que ia me comer, você falou que botou o dedo no meu cu, falou até que saiu bosta, né? Isso nunca aconteceu. I like show, I like blood, show. O dedo no cabelo pra eu falar, tipo, limpar a mão. Eu nunca beijei esse cara, esse dia que a gente tinha se beijado, eu nunca enfiei a porra do dedo no cu dele. Aí a prova. Vai dizer o que agora? Que é falso? Eu tenho você reagindo dele também, olha que fofo. Mano, era muito engraçado, velho, porque eu acho que eu tenho até esse áudio aqui, peraí. Achei aqui que eu falei. Eu falei porque ele falou que era ele dele. Ah, aqui no canal seguinte. Hoje não tinha estudando. Isso eu acho que foi depois de Rebeca. Ele falou que era ele dele, chegou a comer ele, tá ligado? Enfim, ele ainda me criou. Sou muito nojento. E como se não bastasse tudo isso, você resolve ir num podcast no meio de uma investigação, de um inquérito policial. Rafael Tavares mandou. A pergunta que não quer calar. A Luque, a famigerada dedada. Dedada? Que dedados? Ou você deu dedada em alguém, alguém te deu dedada. É o que tá o chat aqui. E a dedada? Interrogação. Os caras falaram 1000 vezes aqui de dedada. Deixa eu ver se Tá doido, mas fala, ai. Deixa eu ver. O que é, galera? Eu tô curioso agora. Você não sabe? Deixa eu ver se eles falam o que é. Vocês perguntam. Eu achei que era alguma coisa, que era um meme, alguma coisa. Ah. Tá. Não. Já vieram falar aqui que é no Yanni. O que você tá rindo? Você deu dedada nele? Não, que tá, pô, que ridículo, é engraçado. Mas de onde que vem? Colocar o dedo no cu dos outros. Tá aqui, ó, a gente já esqueceu da dedada do Yanni, né? No Yanni, aliás. Que mandou, acho, estão dizendo que é do canal, né? Caminho Sem Volta, mandou aqui. Não lê. É aquela pessoa. Mas ele tem falado alguma coisa sobre o laudo. Não. O laudo do ML. Então posso mostrar. É isso, carimbo. É mentira, cara. É mentira, tá aqui, tá? Eu tô falando a respeito do laudo. Posso fazer a pergunta? Acho que. Pode. Aqui, eu falo assim, ó. Ela falou que levou o laudo com carimbo do ML. Que ela fez o exame aí pra provar que fez o exame. Que coisa engraçada. No inquérito está escrito que o exame nunca aconteceu. É engraçado. Não pode falar sobre o inquérito, mas trouxe o papel pra mostrar. Mostra aí, pô. Foi. Eu só censurei os dados. Eu não manjo, se quer dar uma olhada. Mas tá aí o carimbo do ML. Mas pode virar. Então, essa folha eu peguei na delegacia da mulher, quando eu abri meu BO, tá? E aí eles falaram, né, pra falar, tipo, ó, legal, o que eu tava alegando ali, eu teria que pegar essa folha e levar lá no ML pra fazer exame de corpo delito, pra analisar minha parte íntima, entendeu? Tá, então assim, geralmente quando faz laudo é ou acusação de ex ou agressão física. Lucas, você tá conseguindo ver quanto de merda tem até o meu cotovelo? Você consegue imaginar a cara da polícia vendo cada uma dessas suas palhaçadas enquanto eles estavam lá investigando a situação que você inventou? Se é do Iano que eles estão falando, não posso falar. Tá? Mas não dei dedo de ninguém. Tá bom.
Você não tem a mínima noção do que você fez, né? Você não tem a mínima noção da gravidade das coisas que você faz. Mas dessa vez você vai ter. Você acreditou que seria mais uma das suas oportunidades de criar essas suas situações teatrais pra internet, pra engajar e viralizar. Mas não. Você teve a pachorra de alegar pra polícia que você ia sempre dormir no salão de festas porque eu estava tentando constantemente abusar de você. Só que você se esqueceu que a gente fazia ligações com o Core e com o Guinho com frequência, com as câmeras ligadas. Que muitas dessas vezes você vinha deitar do meu lado e dormia por horas com as câmeras abertas. Eu não gravei eles, mas por sorte... É, engraçado que o Cole é um dos personagens aí que sempre agiu nos bastidores, né? Cara meio que dissimulado também, né? Que paga de coitado. Só que ele sempre esteve ali, escondidinho. Sacou? Agora o Tio Guinho não. O Tio Guinho era o contrário, pô. O Tio Guinho participou de peito aberto aí do caso Raluca. Ele também participou no pós, né? Quando ela havia acusado ele junto com a ex dele de tentativa de estupro. No vídeo lá, Verdades Ocultas, né? Eram 2 vídeos. Certo? Agora esse Core não, cara. Eu não tô falando isso aí porque nunca havia ido com a cara do Core, não. Porque ele sempre agiu nos bastidores mesmo, né? Vamos lá. Eles me gravaram, até porque eles sabiam que eu tava com você, né? Nada acontece. Negativo, cara. Eu discordo do teu ponto nesse ponto da censura, porque Isso aqui da casa, aí, mano, minha casa, velho, tá literalmente uma zona, velho. Se eu mostrar pra vocês vão ver que tá tudo de ponta cabeça. Minha casa nunca ficou assim, mano. Minha casa está de ponta cabeça, mano. Meu Deus. Eu tava sonhando com a voz do Core no fundo. Eu lembro do Guinho, né? Aquele cara lá que é seu ex-web namorado, que inclusive há pouco tempo aí, 3, 4 meses atrás, você tava acusando de também, de estupro, não foi? Claro que você lembra, não tem como esquecer. Você alegou pra polícia também que você estava em cárcere privado, que você vivia presa dentro daquele apartamento e que eu estava privando você do seu direito de ir e vir, que você não tinha como voltar pra sua cidade. Mas você esqueceu que tinham funcionários trabalhando lá 24 horas por dia, né, Raluca? Que tinham mais de 30 câmeras naquele prédio, que viam você subindo, descendo, saindo e entrando, fumando onde queria, vomitando onde queria, agindo como uma grande e enorme parasita como você é. Eles viram o que você estava fazendo, Raluca. Todo mundo viu o que você estava fazendo com a minha vida. Todos eles foram testemunhar. Bom, e sobre a questão de você não ter dinheiro, né, pra ir de volta pra sua cidade, bom, isso também foi comprovado uma mentira no momento em que eu fiz a quebra do sigilo bancário. Eu mostrei os... Pô, ela tá tendo obra aqui perto. Enfim, pô, tô tentando pegar de cor. De São Paulo pra Mojimirim, o quê? R$72? 80 contos? A Raluca não tinha esse dinheiro, cara? Se você tirar a ajuda do Yanni, a Raluca teria esse dinheiro, cara. 80 contos, cara, pra voltar pra casa? Teria. Certo? meus extratos bancários para a polícia. Já você não mostrou, né? Os gastos compulsivos que você estava fazendo na lojinha daquele prédio. Raluca, você esqueceu que aquela lojinha de conveniência que ficava no meu prédio era de uma influenciadora que era assessorada por mim? Que inclusive você conheceu ela naquele prédio? Aquela maquininha que você batia Pix, lembra? Caraca. Pô, só faltou o Yanni ser síndico do prédio, cara. Todo mundo sabia que você era podre, todo mundo sabia. Só eu que acreditei que você pudesse mudar. E eu aprendi a minha lição, pode ter certeza. Você foi criando provas contra você mesma do início ao fim. Ele não tem provas que eu pedi isso. Você não conversa com minha mãe e minha irmã também? Ainda bem que eu não tinha provas, né, Raluca? Nunca me acusou de nada, né, Raluca? Tudo sempre foi recíproco, até o momento que eu te dei um pé na bunda. Agora, no final do inquérito, a polícia acabou encontrando esse tal documento do exame sexológico do Raluca. De fato, o Raluca foi fazer o exame, mas aquele papel que ela apresentou na live da Bianquinha, aquilo foi injúria e difamação, porque aquilo não era o laudo sexológico, aquilo era uma requisição de um exame. E a essa altura do campeonato, Raluca, você já sabe que atestou no exame, né? Não atestou nada. A Raluca entrou naquela live com a Bianca e me taxou como e a sexual. Ela fez isso na frente de mais de 25 mil pessoas em live. Essa mesma live foi replicada por diversos outros criadores de conteúdo, entre outras pessoas e outros streamers que estavam ao vivo também assistindo aquela live. Esse vídeo foi replicado diversas e diversas vezes. E esse vídeo ainda tá no ar. Esse vídeo ainda tá... Cara, eu penso assim, o bom do vídeo também, né, o bom do vídeo também foi que, além de mostrar aí as possíveis coisas que
pessoal iria jogar em cima da Raluca, né? Por meio das contradições às quais ela havia dado. O bom do vídeo foi mostrar a Bianquinha sendo um pouco mais séria, né, cara? Porque se você pegar a boa parte dos vídeos, a maior parte dos vídeos da Bianquinha, ela tá sorridente e tudo mais, certo? Então, pra mim, particularmente falando, foi muito bom ver a Bianquinha, bem mais do que eu costumo ver ela em shorts, nos próprios vídeos dela. Tava bem menos sorridente, né? Para muitas pessoas, e isso vai ter consequência. Sobre essa questão, eu preciso agradecer a Bianca por ter dado a oportunidade para a Raluca fazer aquilo que ela faz de melhor: mentir, mentir e mentir mais. Porque ela já estava espalhando aquela requisição sexológica para diversas pessoas no privado, alegando que ela havia ela, quando na verdade aquilo não passava de uma requisição de um exame. E eu também quero agradecer ao Muca Muriçoca e ao Gordox por terem recebido ela no Groselha Talks podcast, e dizer que eu sinto muito pelo lugar lá ter pego fogo após eles terem recebido o capeta no ambiente de trabalho deles. No final das contas, todas essas suas atitudes e essas provas que você foi criando contra você mesma só reforçou para a polícia e para o Ministério Público qual seria o veredito. Sem falar nas 14 testemunhas que se prontificaram a prestar depoimento contra você. Do meu lado, só 12 foram necessárias serem escutadas. As outras 2 pediram para descansar porque já estavam te batendo tanto que não tinha mais motivo do porquê alguém falar. Quantas testemunhas foram do seu lado, Raluca? 0. Ai, o meu processo contigo é segunda-feira agora e eu espero que eu consiga alguma justiça por todos os crimes que eu cometi até agora. Nunca entenda, o lugar onde você está hoje é exatamente onde você sempre precisou estar. Eu nunca deveria ter entendido nada diferente disso. Você está onde você está porque essa é a vida que você merece. E a grande real é que você está tão afundado no seu próprio poço de merda que nem você sabe como vai sair daí agora. Porque na realidade você acredita em tudo que sai dessa sua boca suja. E essa é a parte mais louca de tudo, porque você realmente acredita nas mentiras que você inventa. Você é doente e você vai pagar por cada crime que você cometeu. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todas as testemunhas que colaboraram com o inquérito policial, que estiveram presentes na delegacia ou que gravaram e estiveram de alguma maneira colaborando com a força policial para que essa situação e esse caso fosse solucionado o mais rápido possível. Meu agradecimento especial a Yasmin, suavemente comentado, ao Digo, a Bianquinha, ao Cor, ao Stott, ao João de Senzi, ao André, aos funcionários do prédio onde eu morava e as demais testemunhas que eu irei preservar aqui. Eu fiquei um pouco surpreendido aí com a inclusão da Yasmin do suavemente comentado, porque não sei se você se recorda, mas no começo da treta, né, ela havia defendido a Raluca. Ela o que mesmo, ela foi na onda diferente do pessoal, né, que estava começando a detonar a Raluca. Ela foi o contrário. Aí ela mudou de ideia, né? Enfim, eu, inclusive falando inclusive falando em suavemente comentado, né? Ela, cara, não sei se havia sido processada aí por uma acusação a qual ela havia feito alguém aí. Eu não vou nem falar sobre isso porque eu realmente não lembro, cara. Eu não lembro. Só sei que ela anda ainda fazendo confusões pela internet, né? Lá no X, então, ou então fazendo confusões também em relação a uma coisa a qual ela pensou que seria outra, né? Mas enfim, vamos lá. Caráter e respeito, e principalmente para não expor ninguém além do necessário. Quero agradecer também e principalmente a minha advogada, a doutora Amanda Finkler, que foi a pessoa que esteve aí sempre valorizando o é uma mulher muito bonita, cara. Essa Amanda aí é uma mulher muito bonita, mas ela sabe disso aí. Tanto é que, como eu havia acabado de falar, né, sempre se valoriza com decote, né, e tudo. Comigo desde o início desse pesadelo, que acompanhou de perto as minhas crises e que me auxiliou em todo esse trajeto e em todos os obstáculos que foram aparecendo durante o caminho. A maioria de vocês não sabe porque isso não veio a público, mas a doutora Amanda assumiu o meu caso pouco tempo depois que eu havia tido o primeiro advogado cuidando desse caso. Esse primeiro advogado, logo no início de toda essa situação, acabou se demonstrando um grande desprazer, além de ter sido um grande erro e uma das pessoas mais mau caráteres que eu tive o desprazer de conhecer. Alguém que, ao invés de defender o próprio cliente, preferiu tentar ajudar
ajudar o Raluca após a revogação da minha procuração. Profissional esse sem ética que acessou o meu inquérito mesmo após a revogação. Felizmente, esse é um erro que ficou para trás. E hoje, a doutora Amanda não só cuidou de todo o caso do inquérito policial, como também será responsável por todos os processos de agora em diante que serão movidos contra o Raluca. Este é oficialmente o meu último vídeo falando sobre Raluca na internet. Mesmo que existam futuros desdobramentos, processos, decisões, resoluções, nada mais disso vai partir de mim. Esse é um capítulo que eu coloco por encerrado na minha vida, por não querer mais me expor, por não querer mais envolvimento nenhum no nome dessa pessoa, e porque eu acho que ela deve ficar exatamente onde ela está hoje, no ostracismo. Quem quiser saber, que vá na justiça, procure curiosos de plantão, cifizeiros de plantão. Quem quer dar um jeito, então não se preocupem, porque de uma maneira ou de outra, tudo vai acabar vindo a público sempre que tiver qualquer tipo de resolução. Ou seja, quem quiser saber mais, vai atrás. Agora, eu finalmente posso seguir com a minha vida em paz. Amanhã eu estarei ao vivo na Twitch, e se você que assistiu esse vídeo tá aqui até agora, tá mais do que convidado a participar lá com a gente trocar uma ideia e falar um pouco de besteira depois de tanta desgraça. Deus na terra, digo no céu e Raluca no inferno. Finalmente. Fim. Ela invadiu mesmo as redes do cara, hein? Rapaz. Queria fazer a limpa na conta do Yanni, parceiro. Caraca, mano. Que isso, bicho. Aqui, Raluca admite abertamente ter acesso a todas as contas de Yanni e demonstra orgulho por isso, evidenciando sua conduta criminosa. Ela fez isso aí só porque o cara não queria ficar com ela, não aceitou as investidas dela? É? Foi por isso? Rapaz. Você pega que os dois são baixinhos, né? Então foi isso aí, cara. Eu fico feliz pelo Yanni ter reagido bem às falsas acusações, né? Até por eu ser um cara da direita, né? E vendo que aqui no Brasil você tem muita mulher que pratica esse tipo de coisa aí, cara. E nem preciso falar pra você quando o povo acaba aceitando essas falsas acusações aí, decidem vandalizar o cara, justiçar o cara. Então eu realmente fico feliz, né, pelo Yanni ter virado a mesa em cima da Raluca, né? Fico feliz mesmo, cara. E eu antes falava que, olha só, cara,
A Raluca, ela não se enquadra como psicopata, ela se enquadra mais como uma pessoa sociopata, cara, mas depois dessas demonstrações aí mostradas no fim do vídeo, cara, eu meio que fiquei de cara, cara. Se... não vou falar, se aconteceu, não. O pessoal mostrou aqui. Mas eu fico perguntando também pra vocês. Ela decidiu rapelar as contas do Yanni porque foi rejeitada por ele? Certo? Aí tu imagina, né? Eu havia falado alguns minutos atrás que, olha só, eu não iria deixar ela triste chorando, né? Eu iria acolher ela. Você imagina, eu dou um pouquinho, né, de carinho, de compreensão, né, física pra ela. Aí você imagina se depois eu fosse rejeitá-la, né? O que poderia acontecer comigo. Certo? Então, né? Finalizando esse vídeo, eu reforço aquela decisão, né, de que eu tinha dito que, olha só, a Raluca não vai ser presa, né? Ela não vai ser presa, vai acontecer coisa ruim com ela, né, nessa questão jurídica, mas ela não vai ser presa. Eu acho que no final das contas, por mais que a Amanda Frinkler ela seja competente, eu acredito e o juiz vai determinar uma sentença, né, de indenização menor, certo? E talvez possam acontecer mais coisas aí a fim de ferrar a Raluca, né? Mas prisão, acho que não vai ocorrer, cara. Eu tenho quase 100% de certeza que ela não vai ser presa, não. Mas enfim, eu espero mesmo que o Yanni, ele se... acho que o termo certo não seria reerga, né? Esse termo não deve existir, né? Mas eu espero que ele se torne a pessoa grande que era, né? Enquanto agenciador de TikTokers, né? E tudo mais. Mas agora, essa lapada que ele havia tomado com certeza serviu para que ele fique mais esperto, né? Se bem que naquela época ele já estava esperto em relação justamente, né, a não dar um suporte mais carnal para Raluca, né? Mas mesmo assim vocês viram que ele se ferrou. Ele se ferrou. Então é isso, pessoal.